A paz do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui estudando um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor e aprendendo, sobre essas mulheres que fizeram história aí no passado. Hoje nós estaremos falando sobre Raabe, conhecer a história desta mulher e as suas lições para a nossa vida. Raabe, ela é uma das personagens mais marcantes da Bíblia. Além de ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, ela é a única mencionada dentre os heróis da fé. Estudando sobre Raabe, podemos ver que a história dela é também uma grande lição para nossas vidas, especialmente nos dias atuais. Estamos vivendo em um tempo onde nós fomos obrigados a nos retrair, ficar em casa, isolados, de tudo e de todos praticamente. Mas, porém, os relacionamentos eles se tornaram assim quase que totalmente digital. E pois além da nossa família, não nos relacionamos assim com quase ninguém pessoalmente. Então é mais entre a família e as pessoas mais distantes, está mais mesmo assim pela tecnologia. E muitas das vezes, devido a essa situação, muitas pessoas começam a se perguntar, a criar algum tipo de dúvida, Fica fazendo um questionamento com Deus, perguntando sobre muitas coisas, por que isso está acontecendo, Por que Deus está permitindo essa situação? Como que a igreja vai continuar após tudo isso? Então, tantas perguntas, que vêm na cabeça das pessoas questionando com Deus. E na história da Bíblia, essa personagem chamada Raabe, ela é muito interessante e nos ensina, Ensina tantas coisas que, assim, chega a nos encantar. E principalmente com a fé desta mulher. Na história de Raabe, nós podemos ver a graça, a misericórdia e também a bondade e a providência de Deus. Ela mostra que a graça de Deus ela é capaz de alcançar as pessoas mais impossíveis. E a graça de Deus nela não tem limite, Não há limite para o seu amor e a misericórdia com os pecadores. E eu quero te convidar nesse momento a nós conhecer um pouquinho da história dela. A história de Raabe, ela está registrada no livro de Josué. E a principal parte assim que fala, sobre ela está no capítulo 2. A história ela acontece quando o povo de Deus ele já havia saído do Egito e Moisés já os levou para o deserto. Mas ele morreu. E quem assumiu a liderança desse povo era o seu braço direito, chamado Josué, como nós conhecemos a história. A palavra do Senhor diz que então Josué ele estava a caminho da terra prometida e estava enfrentando o primeiro grande obstáculo da caminhada dele ali, que era Jericó. Para se estabelecerem em Canaã, eles precisavam passar por Jericó. Mas na época as cidades elas eram todas construídas dentro dos muros. E esses muros, eles eram muito altos. A palavra do Senhor fala que eles eram muito altos. E além de ser muito altos, eles eram muito espessos, eles eram muito largos. De tão largo que eles eram, que havia pessoas ali que elas construíram casas em cima deles. E os muros das cidades, elas tinham como objetivo de proteger a cidade contra os invasores. E era praticamente impenetráveis. Assim nós podemos ver na palavra do Senhor. Josué, ele era um homem muito esperto. E para conseguir passar por aquelas muralhas, ele teve a ideia e enviou 2 espiões para colherem as informações sobre a cidade, sobre o governo daquela cidade, sobre até mesmo o muro. E os espiões eles foram, portanto, por um lugar lá assim bem estratégico, como nós podemos ver na palavra do Senhor, onde passavam ali
comerciantes, viajantes, mercadores, várias pessoas ali, forasteiros, e eles ficaram no lugar ali onde eles podiam ter bastante informações. Na palavra do Senhor, nós podemos ver que nesse momento que eles foram para este lugar, eles começaram ali a colher informações, né? Foram colhendo informações e eles entraram em uma casa de uma mulher que se chama Raabe, a qual nós estamos falando. A Bíblia fala que Raabe, ela era uma prostituta, né? E ela sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática ali relativamente comum naquela época. A notícia que havia 2 estranhos ali andando, né, por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar nos ouvidos do rei, como está registrado em Josué no capítulo 2, no verso 2 e 3. E a palavra do Senhor fala que com isso toda a cidade ali, ela entrou em alerta, e o rei, ele fez o que? Ele desconfiou que havia espiões ali, né, e estavam na casa de Raabe, e ela deveria entregá-los. Mas, porém, Raabe, ela escondeu esses espiões. Ela não os entregou para o governo de Jericó como deveria. Mas aí vem a pergunta, mas por que ela fez isso? Se pararmos para analisar, Raabe, ela não tinha por que ela se arriscar, né? Ela não tinha por que esconder eles ali. Ela poderia ter entregue eles ao seu rei, né? Ali ela poderia ter entregado eles à sua liderança, como queira chamar. E ela explica por que ela fez isso quando lemos Josué, no capítulo 2, do versículo 8 ao 21. Ela tinha ouvido falar as coisas que Deus fez. Já imaginou? Por seu povo, quando tirou eles do Egito. E como ela sabia disso? Ela sabia disso porque ela trabalhava num local, como nós sabemos, que ali vinham muitos viajantes. Ali, vários moradores da cidade também frequentavam a casa dela. E assim ela ouviu as histórias sobre as pragas que Deus mandou no Egito para libertar o povo. Ela também ouviu que Deus, ele abriu o Mar Vermelho, né? Abriu o mar ali para que o povo, os hebreus pudessem passar. E ela ouviu tudo isso, mas ela não apenas só ouviu, ela também creu. A fé de Raabe em Deus já era assim tão presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram do povo de Israel. E por isso ela abriga ali os espiões em sua casa, mas para eles não serem pegos, né? Porque se eles conseguissem colocar a mão neles, já imaginou? Então ela pede algo em troca para eles. Ela pede que, em recompensa do sacrifício que ela fez, que eles poupassem ela e a sua casa. E a palavra do Senhor diz que ali foi feito um acordo, que no dia em que os israelitas foram invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre a porta, sinalizando, né, que ali não eram para atacar aquela casa. E assim como foi feito aquele acordo, assim foi feito, né? Eles não atacaram a casa de Raabe. Mas eu digo uma coisa para você. Por que Raabe, ela é considerada uma heroína da fé, né? Ela mentiu para o seu povo, traindo, né, sem pensar 2 vezes. E mesmo assim ela é uma heroína da fé. A mentira, aí vem aquela pergunta, a mentira dela não tem problema, né? Porque foi feito assim para ajudar o povo de Deus? Eu quero dizer para você que talvez você esteja até se perguntando sobre isso. Não. Toda mentira, ela é pecado, inclusive aquela que Raabe contou. No texto bíblico que nós lemos, o autor, ele não deixa de contar que ela mentiu, como nós podemos ver, e muito menos de dizer assim, tá de boa,
é uma mentira relevante. Não, ele não fala sobre isso. O verdadeiro motivo de Raabe ter sido uma heroína da fé é que ela teve a certeza, a plena convicção daquilo que Deus é, daquilo que ele fez, né? E principalmente de seu amor e graça. Ela creu na palavra que recebeu. Raabe, ela viu assim, ela não, como eu posso dizer para você, ela não chegou a ver nenhum dos milagres de Deus. E simplesmente ela ouviu falar sobre ele e as histórias que ela soube. E pela fé, eu posso dizer assim, pela fé que ele era o Deus vivo, né? Ali, você já imaginou? Ela só ouviu falar, como hoje nós ouvimos falar do Senhor, né? Nós cremos, acreditamos e temos fé no Senhor, porque nós ouvimos falar de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, justo e fiel. Assim, aquela mulher, ela ouviu falar dos feitos de Deus, ela creu, ela acreditou, ela confiou nele, e por isso ela fez tudo isso. Demonstrando que, de fato, a fé se dá pelo ouvir a palavra de Deus, como está registrado no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé, né, ela se dá pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, você pode estar pensando, ou se perguntando, mas como a história dela revela a graça, a misericórdia e a providência de Deus, como a gente disse um pouquinho mais no começo, né? Eu quero convidar você a gente refletir um pouco. A graça, Raabe revela a graça de Deus e a maneira que ele alcança os piores e os improváveis, aqueles que ninguém sequer consideraria digno de possuir uma chance. Olha para quem era Raabe, né? E Deus olhou para ela. Deus pode tê-los como filhos, se ele bem quiser, como ele tem demonstrado com Raabe. Ela era uma prostituta e não fazia parte nenhuma da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu os olhos, né? Abriu os olhos daquela mulher. Pela fé, a improvável Raabe, ela se tornou filha de Deus. Imagina? Onde eu quero dizer para você, o amor de Deus, ele é revelado pelo cuidado que tiveram com ela. O fio vermelho que ela deixou sobre a sua porta, ele faz o quê? Ele nos remete ao sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que foi derramado, né, injustamente. Quem estava na casa marcada por esse fio, né, como a palavra do Senhor fala, escarlate, a casa de Raabe seria salvo. Os israelitas não atacariam a casa daquela mulher. E assim foram poupados não só Raabe, como toda a sua família. E aí nós podemos ver o amor de Deus sobre aquela mulher e sobre a família dela. E eu quero dizer para você sobre a misericórdia, né? A misericórdia, ela é demonstrada por Raabe, porque Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus, né? Após os israelitas, eles conquistarem Jericó, ela foi aceita como uma israelita. Ela e sua família, ali esquecendo todo o seu passado, pecador, tudo que ela havia cometido, ela foi adotada como povo de Deus. E através de sua linhagem, a palavra do Senhor fala que Jesus nasce. E uma mulher como ela entra na genealogia de nosso Salvador. Com certeza, eu posso dizer para você, com certeza ninguém, apesar de Deus, pensaria nisso e teria de misericórdia para tal feito. É uma parte assim que particularmente muito me toca nessa história. É a providência de Deus. Deus faz com que sua palavra chegue até aqueles que são seus filhos, independentemente de onde eles estejam. Ele nos alcança, ele vai à nossa procura, grita, nos sacode,
nos conquista de maneiras que nós jamais pode assim imaginar. Eu posso dizer de maneiras inimagináveis. Mas o que eu queria dizer para você, afinal, nós nunca viraríamos nossos olhos para Ele se Ele não tivesse vindo a nós primeiro. Jesus, Ele é maravilhoso. E essa história, ela nos mostra o quanto Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Ela nos ensina a grande lição do quanto nós precisamos falar de Deus, falar da palavra do Senhor, independentemente para quem seja. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor, porque através do ouvir a palavra do Senhor, muitos podem mudar de vida, muitos podem crer ao ouvir os milagres, os feitos do nosso Deus. Mas para que essas pessoas ouçam a palavra de Deus, precisa haver aqueles que falem do amor de Deus, dos feitos de Deus, que anunciem o que o Senhor tem feito, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. Que nós possamos aprender na história de hoje, de Raabe, né, a aumentar cada dia mais a nossa fé. E que nós não devemos apenas ouvir a palavra do Senhor, mas também que nós precisamos praticar, ser praticante da palavra do Senhor, a cada dia mais, porque o nosso Jesus, Ele é maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam estar refletindo um pouco mais sobre a história desta mulher, que de uma pecadora que ela era, ela passou a ser uma mulher muito importante, como nós vimos na história do nosso Senhor Jesus. E que nós aprendemos na história dela ter e ver a misericórdia, a bondade e a providência de Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém?